Olá, muito bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17 do Evangelho. Mas antes de nós começarmos a falar sobre este capítulo, sobre este estudo, nós vamos fazer uma prece. Amado Mestre Jesus, esteja conosco esta manhã, nos cobrindo de amor, de paz e serenidade. Guarda e ampara, Mestre, todas as nossas dificuldades, que possamos superá-las, que o Senhor nos dê inspiração, paz, caridade a todo momento. Mestre, que o nosso caminho seja repleto de bênçãos, de luz, que possamos superar a cada dia as dificuldades. Obrigado, Senhor, por todo esse amor que o Senhor nos deixou. Esse amor refletido em cada um dos seus ensinamentos. Muito obrigada por essa paz, por essa luz. Nos abençoe hoje e por todo sempre. Que assim seja. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 17. E nós vamos falar sobre os itens 8, 9, 10 e 11. E esse item do capítulo 17, ele inicia falando sobre a virtude. Que a virtude, em seu mais alto grau, comporta um conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ou seja, ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são qualidades de um homem virtuoso. Mas, infelizmente, essas qualidades, essas virtudes, muitas vezes vêm acompanhadas de algumas dificuldades que nós temos. Por exemplo, exaltarmos as nossas virtudes. No momento em que nós começamos a se orgulhar demais, exaltar que somos virtuosos, a virtude deixa de ser virtude, porque nós estamos a utilizando de forma incorreta. E aí dá lugar à obscuridade, né? Às coisas ruins. E a gente não pode ignorar isso. A verdadeira virtude, ela está aliada com a humildade. E a virtude, ela é algo tão potente, mas tão potente que ela modifica todos os aspectos da nossa humanidade. Se nós analisarmos a história, né, ver aí as grandes figuras do mundo, vamos ver o quanto que os seus corações estão repletos de virtudes, né? E as virtudes, nós temos que tentar praticá-las a cada dia, vendo os exemplos, né, que nós temos, né, buscando essa melhoria íntima, né, essa busca implacável de sermos melhores a cada dia, né, tendo esse desinteresse completo sobre as outras pessoas, ter o esquecimento, né, de si mesmo em alguns momentos em prol de ajudar o próximo, né, e afastar dos nossos corações esses pensamentos de orgulho, de vaidade, né, que desornam, né, as nossas qualidades, porque nós acabamos nos auto-prejudicando à medida que nós não respeitamos os nossos processos. Eu quero pedir desculpas pelo barulho que nós estamos no centro, né? Nós estamos aqui no Vovô Nestor e as pessoas elas já estão se organizando para as tarefas da manhã. Então, infelizmente, está com esses barulhos externos. Mas nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Então, se a virtude ela for bem compreendida e praticada, ela é verdadeiramente cristã. E nós, espíritas, temos que buscar, né, essa virtude no nosso coração, porque é uma forma que nós temos de termos ouvidos para ouvir os outros, né? Termos um coração que acolhe, que está junto, que é solidário. Tudo que nós precisamos para sermos
evoluídos para buscarmos evolução, é trabalharmos em nós essas virtudes, na nossa alma, no nosso coração, né? Nas pequenas coisas, né? Se nós conseguimos não ostentar a virtude, né? Não humilhar o outro, né? Mostrar ao outro que somos, as torpezas, as odiosas vilelas, elas vão desaparecer das nossas vidas. O homem, quando ele exalta a si mesmo, ele eleva a estátua da sua própria virtude e aniquila por esse fato todo o mérito efetivo que possa ter. Então a gente não pode querer, né, utilizar mal as nossas virtudes, mas sim nós termos um coração em paz, né? Quando nós recebemos algum elogio, alguma coisa, né, que exalta a nossa virtude, nós temos que acolher, filtrar em nós, né? E ter calma, né? Mas claro, nós também precisamos enxergar os nossos valores, valorizar a pessoa que somos, mas é valorizar no nosso íntimo, saber que nós temos potência, nós somos potentes em algo, mas que nós temos que cuidar dos demais, respeitar os outros, né? Ter essa virtude verdadeira, né? Este querer fazer o bem, né? E não nos ostentar de vaidade, de orgulho, de desrespeito para com o outro. E porque este capítulo que fala sobre a perfeição, ele também bate muito nas teclas das nossas questões morais, que ainda nós temos muitas questões morais em aberto. E ele segue falando sobre os superiores e os inferiores. E ele cita, né, este capítulo do Evangelho, as nossas relações, né, principalmente no âmbito do trabalho, né, quando nós estamos à frente de uma tarefa, né, à frente no trabalho, né, coordenando pessoas, nós temos que ser respeitosos, porque nós sabemos que as convenções sociais, né, as posições sociais que nós ocupamos, elas são temporárias e elas são apenas restritas a este momento terreno. Porque quando nós estivermos no plano maior, Deus não terá distinção conosco. Então, aquele que nós tratamos com inferioridade, provavelmente ele estará numa posição superior a nós, no plano espiritual. Porque o que vai fazer o nosso coração, a nossa posição no plano espiritual, na verdadeira vida, vai ser aquilo que nós cultivamos de verdadeiro, de potente, que é dentro de nós, que é o amor, o respeito, a fraternidade, a solidariedade. Isso que fará a diferença, a autoridade moral que nós temos, que advém justamente dessa posição que nós temos de auxílio, né? De querer fazer o bem, né? Ajudar o outro, né? E a utilizarmos da nossa missão ou daquilo que nós temos em prol da humanidade. E ele cita, né, sobre a questão da fortuna. Por exemplo, ele fala: o que foi feito da tua fortuna? Você utilizou para, né, ajudar o outro, né? Você usou ela para em prol de alguma causa ou não? É um questionamento que o Evangelho traz. E é algo que nós precisamos refletir, né? Sobre o que nós estamos fazendo, se nós estamos utilizando bem dos recursos que nós temos, né? Não falo recurso material, claro que muitos de nós têm este recurso material e pode utilizar também, mas os recursos da nossa alma, né?
a nossa fala, o nosso estudo, né? O conhecimento que nós temos sobre o Evangelho, sobre a doutrina, sobre as coisas, né, boas. O que nós estamos fazendo com tudo isso? Será que nós estamos utilizando em prol do bem, né, em prol das outras pessoas? Ou nós estamos agindo egoisticamente, né, só para nós, e são coisas em vão, né, porque ouvir, ler, entender é algo diferente da prática, né? Porque nós sabemos da responsabilidade de praticarmos também aquilo que nós estamos estudando, que nós estamos ouvindo. Será que nós estamos utilizando o Evangelho nas nossas ações diárias? No tratar o outro, no dia a dia? Será que nós estamos conseguindo levar todo esse conhecimento sobre as coisas de Jesus para a vida diária, para a ação prática ou não? Será que nós revestimos, né, a face da bondosidade, da mansietude apenas no centro, apenas quando nós estamos em evidência, ou nós estamos sendo verdadeiramente bondosos, amáveis, doces com as outras pessoas, né? Olha a responsabilidade de nós buscarmos a virtude, né? Esse capítulo do Evangelho, ele traz muito sobre essa virtude, desse homem perfeito que nós temos que buscar sermos, né? Esse homem que não se sente superior a outro, que sabe que precisa do outro para caminhar, né? Porque um dono de uma empresa não se faz sem a base, sem os seus funcionários. Uma grande tarefa espiritual, ela não se faz apenas daqueles que estão à frente, mas faz daqueles outros que contribuem para aquela tarefa, cada um com o seu pouquinho, né? E nós não podemos nunca perder de vista isso, que as coisas elas são feitas de muitas mãos e que nós temos que ter respeito sobre cada uma daquelas mãos, né, que estão ali ajudando, fazendo o pouquinho que podem, né? E nós temos que dar ao outro possibilidades de crescimento também, de respeito, acreditar que o outro ele está em processo de desenvolvimento e que nós não devemos nunca jamais tratá-los como um instrumento dos nossos caprichos, escravos da nossa vontade, né? E sim ajudá-los a subir, a se sustentar, a ir além, né? Incentivá-los sempre a ser melhores e termos uma conduta de agir no bem, de sermos melhores, de querermos o bem. Se nós estamos numa posição em que somos chefes, que somos aqueles que comandam pessoas, nós temos que ter obrigação de tratarmos bem a pessoa, né? As pessoas. Jamais podemos ser negligentes com o trabalho do outro, negligentes com os sentimentos dos outros, né? Porque muitas vezes nós nos perdemos na forma de tratar os demais, porque nós achamos que o outro está entendendo a forma de pensar que nós temos, e nem sempre o outro entende, porque cada um sente, pensa, né, e percebe o mundo à sua maneira. E nós não temos que colocar a nossa forma de pensar, de agir no outro. Ele vai tirar conclusões e vai perceber as situações de maneira diferente da nossa. E nós temos que ter esta compreensão. O que para nós é algo absurdo, impraticável, para o outro está tudo bem. E aí eu tenho que ter essa percepção e explicar de forma paciente, né? Falar, olha, eu vejo desta maneira, né? Para o outro ter o seu
a sua percepção ou conseguir compreender a nossa percepção sobre as coisas. Só que nesse meio caminho nós nos perdemos e aí acontecem as brigas, as divergências, as situações de violência, porque nós não conseguimos olhar através do olhar do outro, nós não conseguimos compreender a forma do outro de ser, de agir. Então, nós temos que ter esse constante exercício de perceber o outro, de olhar para o outro, de sentir o outro, para poder conviver de maneira amistosa, né? Para caminharmos todos juntos para a perfeição. E podemos exercer a caridade todos os dias com os nossos semelhantes, né? Todo dia é ocasião de sermos voluntários na tarefa do amor e do bem. Todo dia nós temos convites a sermos pacienciosos, convite a sermos humildes, a sermos sinceros, a sermos honestos. Deus, ele é tão sábio que ele dá todo dia uma oportunidade de nós desenvolvermos as nossas virtudes. Naquelas situações mais difíceis, naqueles momentos mais dificultosos, é ali que eu vou desenvolver as virtudes. É naquele instante que eu vou lembrar dos ensinamentos de Jesus e eu vou cultivar a virtude. É somente nesses momentos de crise, porque infelizmente a maioria de nós não aprende apenas lendo e ouvindo. Muitos de nós aprendem na prática, e essa prática nem sempre é de uma maneira suave, né? Porque às vezes nós precisamos estar ali na pressão, na dificuldade, no sofrimento, para aprendermos. Poderia haver maneiras melhores de aprendermos, mas como ainda nós estamos caminhando, né, a maneira que nós temos ainda é esta, é aprender através das dificuldades. E se nós olharmos e refletirmos sobre a nossa caminhada, nós veremos que muitas coisas nós aprendemos nas dificuldades que nós passamos. E que talvez hoje nós somos pessoas muito diferentes do que nós éramos, por exemplo, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, porque as dificuldades elas lapidaram o nosso coração, o nosso espírito. E aí ele segue, né, nesses itens que nós estamos estudando hoje, com a seguinte pergunta: a perfeição moral consiste na na maceração do corpo, que aí ele entra naquelas situações em que as pessoas flagelam o seu próprio corpo em prol da perfeição, né? Que elas, né, deturpam sua própria imagem, que é um problema muito atual, advindo das questões, né, sociais e tudo mais, né? Nessa questão também do nosso olhar sobre o nosso corpo físico, né? Que muitas vezes nós destruímos a nossa saúde, né? Nós cultivamos doenças terríveis em prol de convenções sociais, né? Em prol de uma questão de estereótipos também. Então, o Evangelho ele traz que nada que nós fizermos no nosso corpo físico de flagelação vai fazer com que nós tenhamos a perfeição moral. E aí entra esse aspecto da beleza, né, que nós buscamos hoje em dia mais ainda, né, porque nós ainda somos muito envolvidos pelas ilusões, pelas questões, né, advindas das indústrias de comércio, de cosméticos e beleza, né, esta apelação que nós temos hoje em dia, mas também é daqueles flagelos que nós vemos principalmente em filmes da Idade Média, né? Há aqueles altos flagelos, né?
Hoje nós temos a situação das mutilações, né, que muitos adolescentes, né, fazem por uma questão da depressão, porque naquele momento em que corta-se a pele, as situações psíquicas, as dores da alma se curam, né? Então ainda nós temos essa situação hoje em dia dessa outra questão, né, do autoflagelo. Então esse capítulo ele faz essa abordagem, né, que amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, que é instrumento da alma, e não ir contra a nossa natureza. E quando nós temos situações que nos causam culpa, né, de erros que nós cometemos, nós temos que tentarmos pedir perdão, né, para aqueles a quem nós cometemos os erros e se perdoar, né, se auto-perdoar. Porque nada vai adiantar nós cultivarmos uma culpa, nós sermos consumidos por essa culpa. Nós sabemos que tudo que nós plantamos, nós colhemos, né? Então é pedir a Deus que no momento que nós tivermos que colher, né, as nossas faltas, que nós tenhamos resignação, força e coragem, né? Porque infelizmente a gente ainda tem que passar por isso. E nós sabemos que a caminhada para a perfeição, ela é árdua, ela é dia a dia, ela é a todo momento. Todo momento, como nós já dissemos, nós somos convidados a termos virtudes, a cultivarmos a virtude, para caminharmos para a perfeição. Naqueles momentos de crise, é o momento de nós cultivarmos as nossas virtudes. É o momento em que nós vamos desenvolvê-las. Então fica para nós essas reflexões deste capítulo, né, de Sede Perfeitos do Evangelho. E agora nós vamos passar para o momento da nossa vibração. Então, amado Mestre Jesus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por essa lição do Evangelho tão valiosa para nós, que possamos refletir, né, buscarmos as nossas virtudes, sermos humildes, respeitarmos todos aqueles que estão ao nosso redor, compreender, encorajar, amar incessantemente as pessoas, que possamos ser a luz no mundo, que a nossa luz ela possa ser cultuada, que ela possa ser louvada todos os dias, que possamos envolver as pessoas com o nosso amor, que possamos levar um pouquinho de alegria, de paz para os corações aflitos. Que a nossa ação seja de acolhimento, de amor todos os dias. Senhor, nos dê força, paciência, resignação. Fortalece o nosso coração e a nossa mente para que sejamos melhores a cada dia. Mestre, que possamos modificar a nossa vida, que possamos modificar a vida das pessoas, que sejamos amor, que sejamos alegria. Mestre, que nos momentos de cólera o Senhor esteja conosco, para que não sofremos, para que não ofendemos, para que nós possamos segurar todas as nossas dificuldades, os nossos defeitos. Ajuda-nos, Senhor, a termos fé, a termos esperança, que naqueles momentos, naqueles dias mais tristonhos, mais dificultosos, que possamos sentir a Sua presença conosco.
Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que nós temos recebido, pelos nossos amigos espirituais que estão sempre conosco, nos dando conselhos para o bem, para o amor, que possamos ter ouvidos e corações abertos para receber todo esse amor que os amigos de luz nos emitem e nos envolvem. Que possamos sentir, Mestre, a sua presença na nossa vida, caminhando conosco e nos acolhendo. Que tenhamos sempre coragem, que tenhamos sempre ânimo para enfrentarmos a nossa vida. Obrigada, Senhor, hoje e por todo sempre. Gratidão pela vida, pelas pessoas que estão conosco. Obrigado, hoje e sempre. Que assim seja. Então, quero agradecer muito a todos que estiveram conosco. Nós tivemos essa live em substituição a outro companheiro, então nós ainda estávamos, entendendo a mensagem, então por isso que ficou um pouquinho, talvez, difícil de compreensão. Nós pedimos desculpas pelos barulhos externos que ocorreram durante a live e nós estamos aqui no Vovô Nestor, começando as tarefas da manhã, Daqui a pouco vai chegar as crianças da evangelização, que ela ocorre das 9 às 11. Nós vamos ter o passe, a preleção, das 9 às 9h30. Nós temos a palestra pública às 10 horas, que é transmitida pelo Facebook. E nós temos as reuniões mediúnicas, que é fechada ao público, o primeiro ano também. Então, todos estão convidados a estarem conosco aqui no Vovô Nestor e que vocês tenham um bom fim de semana, Uma boa semana que vai se iniciar, Nesta primavera que chegou, que sejamos primavera, A florir na vida de pessoas, a florir na nossa própria vida. Então, um bom domingo a todos. E até a próxima live.